Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo bem, graças a Deus. E hoje, galera, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer esse tema que é o autismo e a contiguidade. Bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês a definição de contiguidade e depois eu vou abarcar o outro tema que é o autista e a segregação cognosciva, que vocês vão perceber que é quase a mesma coisa, né? Por isso que eu coloquei agora o último tema como segregação cognosciva no autismo, aí eu remeti ao primeiro tema que eu tinha falado sobre a contiguidade, que na verdade eu fiquei devendo, esperando chegar nesse assunto. Então agora que a gente já argumentou muitas coisas, nós já falamos sobre diversos temas na comunidade, agora chegou o momento de falar sobre essa segregação e de uma maneira um pouco mais direta, uma maneira que não precisa ser tão explicativa, porque eu acredito que vocês estão acompanhando o canal. Então, acompanhando o canal, vocês sabem em partes, né, do que eu já estou falando. Caso vocês não souberem, caso vocês estiverem conhecendo o canal agora,
né? Clica lá no YouTube, né? Na minha página, no canal Frater, clica em vídeos e vai estar lá em ordem decrescente os vídeos, de acordo com o que eu fui fazendo, um sequencialmente ao outro, né? E você pode acompanhar os temas, a evolução dos temas e se inserir nesse universo para começar a entender, né, do que a gente está tratando aqui. Então, pessoal, lá nos primórdios lá dos vídeos, os primeiros vídeos que eu falava sobre autismo e até os vídeos recentemente, eu fiz uma repescagem, né, sobre as pastas e os arquivamentos mentais do autista, né? Agora, quando a gente começa a partir de um pressuposto, né, de que as coisas elas tendem a se juntar naturalmente, né? As coisas na natureza elas tendem a se juntar de acordo com a sua matéria, de acordo com a sua igualdade, né, de acordo com a sua natureza. Por exemplo, a gente põe um óleo numa panela com água, o óleo fica perto do óleo e a água perto da água. Eu tinha um vídeo aqui recentemente, que eu tinha baixado recentemente, que era um monte de bolhas de sabão que alguma pessoa provavelmente estava soltando de baixo e o vídeo aparecia as bolhas flutuando, né? Então as bolhas de sabão que vão saindo, elas são parecidas umas com as outras e elas tendem a ter o mesmo comportamento e tendem a caminhar por uma mesma direção, de onde está o vento, né? A direção do vento joga uma, automaticamente vai jogar outra, porque elas possuem a mesma natureza, a mesma leveza. Então, assim, o segregamento, ele acontece de maneira natural na natureza, tá? Naturalmente as coisas segregam e naturalmente elas ficam em conjunto. Ferro com ferro, gás hélio que sobe com gás hélio, né? Ozônio com ozônio, né? É, carbono com carbono para formar as cadeias, as grandes cadeias ramificadas de carbono, e assim vai, né? São coisas que a gente vê que estão muito juntas ou se não combinam muito bem juntamente, como por exemplo o gramado desse vídeo, que a gente percebe que é um conjunto ao outro e acaba combinando e formando, né, um tapete ali de gramado. E isso acontece com vários entes na natureza. Plantas, elas começam por intermédio da troca de gametas e dos esporos, elas começam a crescer numa vizinhança adjacente, então elas ficam é, contíguas, elas ficam conjuntas ali, né? E quando não, algumas plantas que são mais evoluídas, elas é, têm alguma estratégia de arremesso de seus frutos ou sementes, né? Então tem assim, parecendo com um helicóptero, algumas que são aerodinâmicas, né? Algumas sementes ou frutos aerodinâmicos. Então, à medida que cai da árvore, ele acaba interagindo com o vento e alcançando maiores distâncias para que essa árvore consiga se propagar. No entanto, são árvores que tendem, né? Tendem também a, quando não acontece isso, tendencialmente ela vai crescer próximo umas das outras, né? Então tem pinheiros, tem plantas assim que são eucaliptos, são plantas que é muito comum a gente ver umas próximas das outras. Então a ideia é a gente perceber na natureza que uma coisa tende a ficar próxima da outra. E eu vou colocar aqui para vocês então rapidamente a definição de contiguidade para a gente dar uma analisada. Então tá aqui na tela. Bom, contiguidade pronuncia-se contiguidade, circunstância ou estado daquilo que é contíguo adjacente, próximo, né? Vive na contiguidade da montanha, contiguidade de, vive próximo a algo, proximidade ou convivência, vizinhança. Então vamos ver em que aspecto esse tema contiguidade aqui ele tem a ver com o autismo, né? Bom, o autista ele vai fazendo um segregamento dos seus arquivos cognoscivos, né? Quando ele começa a perceber que a interação dele com o meio é diferente, né? Quando ele começa a perceber isso,
é porque ele já consegue analisar suas pastas mentais, né? Ele já consegue analisar os seus arquivamentos. Então é quando ele automaticamente, né, ele faz uma autoanálise da condição. Eu já tive relatos e depoimentos de autistas que nunca perceberam que uma pessoa estava rindo da cara dele. E de um dado momento depois, eles foram descobrir, depois de muito tempo, que determinadas condições era porque as pessoas estavam rindo da situação que ele fazia, achavam engraçado algo que ele não conseguia executar. Então isso acontece quando e como. Quando o autista, para acontecer essas coisas, precisa ter um acúmulo de informações, né, para que você consiga se analisar dentro de uma esfera comportamental e experimental na natureza. Para que isso aconteça, tem que ter essa quantidade, né? Então, o autista ele vai começar a fazer esse armazenamento e essa segregação, né, de experiências com a sociedade numa pasta para coisas de autismo e numa pasta para coisas sociais, né? Como se a gente separasse assim no computador uma pasta para uma função e outra pasta para outra função. Então, assim, se ele estiver tentando construir uma pasta de interatividade, né? Ou seja, uma personalidade de interatividade corrigindo o máximo possível de coisas que não corresponde à sociedade, né, às expectativas da sociedade, então ele vai ter uma pasta onde ele vai deletar coisas que constrangem a esfera comportamental na sociedade. E quando ele deleta, aonde ele põe? Porque no nosso intelecto nada se perde, né? A gente armazena. Muitas vezes a gente esquece da informação, mas ela está ali. Aí em um dado momento a gente acaba lembrando, porque os nossos neurônios, eles automaticamente, né, eles efetuam esse armazenamento. Então, aonde que o autista coloca as experiências mais constrangedoras ou as experiências que, ao ver dele, devem ser corrigidas quando o assunto é sociabilização? Ele guarda numa pasta, né? Uma pasta específica para assuntos que precisam ser corrigidos. Só que ele está entre essas duas pastas, né? Então, assim, embora você, quando você pega um boneco, né? Você pega um boneco, ele está todo murchinho, você precisa preencher ele para que ele fique robusto, né? Então você vai preenchendo ali de jornais, né, de espuma, e seja lá o que for, para ele ficar completo, né? Para ele ficar na sua forma plena. Então, o autista, ele vai enchendo de informações, ele vai se enchendo de, de experiências, né? Até ele atingir uma forma plena. Só que, muitas vezes, né? O ser humano, ele continua a ser a mesma pessoa, né? Mesmo ele tendo preenchido ou multiplicado diversas experiências, né? Muitas vezes, por isso que eu dei a referência do boneco. Às vezes o boneco está tudo preenchido, mas ele continuará inanimado, né? Então você consegue ver ele de uma forma mais plena, mas a essência dele ainda é inanimada. Enquanto você não colocar, por exemplo, alguma coisa que faça com que ele mexa os braços, alguma coisa que faça com que esse boneco caminhe, né? Ou simule um caminhar, ele vai continuar sendo ou possuindo a mesma essência do primeiro boneco, né? Eu estou citando com objetos inanimados ou brinquedos porque fica mais fácil a gente entender. Logicamente que o ser humano não é um boneco, mas quando a gente tenta preencher de análises de valor, por exemplo, um autista ou um não autista, né? Ele por vezes, né? Ele vai continuar sendo a mesma pessoa na essência, mas as análises de valor que a gente agregou a ele, né? Essas análises de valor que foram agregadas a ele, vai denotar na sociedade uma mudança. Então, denota-se uma mudança externa, mas não uma mudança interna. Então, o segregamento vai fazendo com que o autista se enriqueça, né, de um critério de valor, se enriqueça de valores, né, pelo fato dele segregar a desvalorização que ele considerou em uma pasta e a valorização em outra. Então, externamente, né, esse autista ele está se apresentando mais sociabilizado.
Então, aparentemente, você olha, quando a pessoa diz, eu olho para o seu filho autista, eu não percebo que ele tem autismo. Por que que as pessoas dizem muito isso, né? Porque no cognoscivo, no pensamento das pessoas, elas entendem, né, que se a pessoa tem o autismo, ela vai detectar alguma coisa comportamental. Só que quando o autista começa a fazer essas segregações, né, ele fica muito parecido, né, ele fica muito semelhante ao social, porque ele já está vislumbrando o social, né? Ele já está fazendo aquelas correções para vislumbrar o social. Então ele consegue uma harmonização social, de repente a sociedade está enchendo a paciência dele, né? Toda vez que ele passa, acontecia muito comigo, né? Eu ia na igreja, né? Aí toda vez que eu passava pelo filho do pastor, né, que na igreja que eu ia era cooperador que falava, toda vez que eu passava perto ele olhava a minha gravata, que estava mal feita. Então ele fazia uma piadinha da gravata, né? Então toda vez que eu passava, ele fazia aquela piadinha, até que eu consegui fazer essa correção. Então, basicamente, o autista ele vai conseguir fazer essa correção, mais precisamente, quando ele se sentir também incomodado com alguma coisa social, não porque ele queira fechar com a sociedade, porque para mim não tinha, por exemplo, um menor interesse, né? Eu não tinha o mínimo interesse de me vincular às piadinhas do filho do pastor. Porém, eu tinha a necessidade comigo de efetuar essa correção na minha gravata para que isso não me incomodasse ou eu não constrangesse ou não virasse objeto assim de piada, né, em algumas ocasiões, né? Então, o autista muitas vezes ele vai fazer o segregamento externo, né? Quando ele pega os brinquedinhos dele, começa a separar, pegou uma peça de xadrez bagunçada, um jogo de xadrez, ele vai separar as pecinhas brancas das pecinhas pretas, né? E ele, se você ensinar ele a colocar no tabuleiro, ele vai colocar de um lado as peças brancas e de outro lado as pretas. Então ele começa a fazer o segregamento externo e o segregamento interno. Aí quando ele termina de fazer esse segregamento interno, né, que fica muito próximo é, da, do término do seu segregamento, porque todo segregamento tem um começo, meio e fim. Se você quer segregar um jogo, tem o começo, meio e fim do segregamento daquele jogo. Se você quer segregar uma situação atípica que acontece na sociedade, entre a relação social, você tem um começo, meio e fim desse segregamento. Até, por exemplo, você conseguir fazer o nó correto na gravata, aí você termina todo o segregamento que você fez, separou o joio do trigo e agora você é uma pessoa que se apresenta socialmente harmonizada e harmônica na sociedade, né? Então, basicamente, o autista ele vai perceber essa necessidade de segregamento e ele vai fazer, né? Então, ele coloca para uma pasta de segregamentos e pastas que necessitam de alguma correção. Então, ela fica uma pasta incompleta. Então, por dentro, né, nós temos um preenchimento de uma pasta que não condiz a expectativa social e temos também o preenchimento de uma pasta que condiz. Então, é como se é como se o autista fizesse por conta própria, né? Tem muitas coisas que ele faz automaticamente, por isso que a gente fala autista, né? Tem muitas coisas que o próprio cognoscivo autista ele pratica sozinho, não é uma escolha, né? Não é onde ele diz assim, olha, eu escolho e eu vou escolher a sociabilização. Tem coisas que é automático, tem coisa que é a mesma coisa se a gente pegar os animais carnívoros. É automático, eles gostam de carne, né? É como se toda a fisiologia dele, né, tivesse voltada ali, preparada para o consumo de presas, né? E de alimentos que são alimentos proteicos e são carne, né? E mesma coisa o animal vegetariano, né? O animal vegetariano, ele já tem uma predisposição, né? Então o autista ele já tem algumas predisposições a querer andar no primórdio, né? A querer andar no intelecto primário, né? É logicamente que se essas predisposições elas não forem tão rígidas, né? Não forem tão contundentes, ele pode andar no primórdio, pode também andar no intelecto secundário, né? Então ele pode corresponder à sociedade, assim como ele pode também viver parcialmente no espectro. Então ele vai ser uma pessoa um pouco mais reclusa, né?
mas ele vai ter momentos em que ele vai interagir. Então a gente chama de, né, de diunidade, né? Que bifurcou, né? Ele tem, ao invés de ser mediúnico, como eu disse no vídeo o Autista e a Mediunidade, né? Eu gosto de tratar como diunidade, dois, né? Ele teve o contato com os dois pilares, né, do cognoscivo humano, que é o pilar de intelecto secundário e o pilar de intelecto primário, tá? Então, o ser humano ele pode optar pelo intelecto primário, pela presença mais plena das coisas, e optar pelo intelecto secundário, que é um intelecto mais artificializado, cuja a ascensão desse intelecto, dizem, né, que vai acarretar na construção de uma inteligência artificial, de tanto que a gente trabalha em cima desse intelecto secundário, né, que nada mais é do que a ciência coletando coisas na natureza e criando coisas, né. Bom, pessoal, então a segregação ela funciona dessa forma, tá? Então tem a segregação que nada mais é do que essa contiguidade, essa coisa de viver na vizinhança. Então o autista ele faz isso pela necessidade de uma convivência numa vizinhança. Eu tenho uma vizinhança. O que seria considerado como uma vizinhança, né? Se eu vivo, por exemplo, constantemente e muito perto com garrafinhas, né? Com garrafinhas assim, a garrafinha ela faz parte de uma vizinhança. Então eu preciso criar os meus rituais diários de acordo com a interatividade que eu possuo com uma garrafa. Porque a garrafa, digamos que eu tenho uma casa repleta dessas garrafas porque o meu pai vende garrafa. Então essas garrafas constituem a contiguidade do autista. Ele vai ter que corresponder a elas, mesmo ele não as considerando, de repente ele não considera um enorme número de garrafas, ele vai ter que criar alguma coisa para corresponder ao adjacente, ao que está do lado dele, para que ele possa se desviar de repente de uma caixa de garrafas, porque o pai deixou essa caixa de garrafas é, obstruindo, né, um corredor da casa, até que alguém compre essas garrafas, porque o pai vende garrafas, né? Então a garrafa constitui algo adjacente. Tudo que estiver contigo, né, ao autista, ele vai construir um segregamento, por intermédio de um segregamento, algo adjacente, né? Algo contigo. Ele vai começar a construir essa possibilidade de interação para que ele consiga atravessar um corredor, ter uma interatividade com o objeto específico, né? Objeto específico ou animal específico. De repente ele está numa praia onde está repleta de albatrozes, né? E essa praia, sendo repleta de albatrozes, o autista costuma fazer o piquenique ali com a mãe dele, né? Próximo ali na praia. E os albatrozes, eles vêm, roubam lanches, eles vêm, bicam, né? Aterrissam no meio do piquenique, bicam a cabeça de quem tiver ali, por exemplo, né? E o autista ele vai ter que desenvolver algo, se ele está acostumado a fazer aquele piquenique, algo para viver contiguamente, né? E algo para ele conseguir, né, é, se desvencilhar de alguma coisa e manter a sua harmonia interna e a sua harmonia externa. Então, o não autista, ele simplesmente faz um download ali da realidade que ele tá sendo apresentada para ele, né? E ele tenta conviver, ele considera como algo normal e aquilo para ele não é tão importante a ponto de ser montado um projeto sobre aquilo. Já o autista ele vai fazer todo um planejamento para o convívio com aquela contiguidade, com aquela vizinhança. Então as coisas elas podem se tornar novas vizinhanças ou vizinhanças antigas. As vizinhanças antigas, muito provavelmente elas já estão no arquivamento intelectual do autista. Então quando o autista bater o olho, ele vai lembrar, ele vai de repente conseguir voltar para casa a partir de um ponto, né? Ele vai conseguir comprar uma sacola de pão, porque ele já foi lá tantas vezes e ele criou aquela contiguidade. Então ele vai conseguir ir lá comprar uma sacola de pães, mesmo que ele vá junto com a mãe. Às vezes ele tem a iniciativa de entrar na fila porque ele já sabe que a mãe vai comprar o pão. Então a contiguidade ela está dentro do convívio autista. Para que a gente possa
trabalhar essa contiguidade, a gente tem que começar a perceber as coisas que o autista está relacionando e considerando. Tem coisas que ele não vai considerar, mas geralmente são coisas pequenas, né? São coisas imperceptíveis e que ele não vai dar a mínima importância para elas. Isso é interessante porque nesse quesito há uma simetria com o não autista, porque o não autista ignora muita coisa, né? O não autista, ele fica, por exemplo, igual a essa rosa quando ela apaga, né? Eu vou apagar essa rosa para vocês verem. Ó, ela vai ficando embaçada, tá vendo? Então, assim, ó, parei aqui, né, o vídeo. O não autista, geralmente ele fica assim, né? Ele não considera a beleza, digamos, de uma rosa que está aqui do lado, para ele poder ficar enxergando, dedicando as pessoas lá na frente. Então, se alguém falar que cor que era essas plantas que estavam ali, de repente ele nem reparou, falar, eu não reparei, eu não me lembro, né? Mas de repente estava do lado dele, né? Já o autista é diferente. O autista vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. As coisas naturais vão ficar mais claras para ele e as coisas sociais vão ficar mais obscuras e embaçadas, como a imagem lá no fundo, né, dessa imagem que eu coloquei aí. Aí o museu lá atrás fica mais embaçado, né? Os gramados onde as pessoas pisam e interagem entre si, né? Porque ele está dando a valorização para um detalhe específico, né? Que é a plenitude, né, de uma flor ou de uma planta momentaneamente até ele se deslocar para outro local e achar outra plenitude. O tema plenitude eu vou falar no próximo vídeo e eu espero que vocês estejam lá, tá, galera? Na minha próxima gravação, porque aí eu poderei falar de bastante coisa sobre a plenitude, que é um tema muito inovador também. Eu coloquei no canal Frater como um dos melhores temas no autismo, né? Eu acho que só perde para a tela orbital, né? Que também foi um assunto maravilhoso, aonde vocês podem também assistir. Está disponível aí no canal Frater, no Guia Comunidades e também na aba Vídeos, ok? Galera, como eu prometi para vocês que eu não iria prolongar mais, né? Eu ia parar de prolongar os meus vídeos, né? Para ficar uma coisa menos maçante, ficar uma coisa mais, né? Fácil de compreender, e depois, se fosse o caso, a gente entraria de novo, né, na questão, né? Faria outros vídeos, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tema, contiguidade e segregação, e mais para frente a gente pode de repente voltar nesse tema amanhã ou depois, mas fiquem atentos à Guia Comunidades do canal Frater, porque graças a Deus, como eu sempre digo, lá está cheio de temas, a minha agenda está bem lotadinha. Galera, um grande abraço mesmo para vocês. Peço que vocês continuem se inscrevendo, continuem curtindo o canal e, por favor, compartilhem no WhatsApp diretamente com as pessoas, com seus colegas do WhatsApp, porque esses colegas também vão compartilhar, vão colocar para outras pessoas. De repente chega numa família que tem autismo e você, com apenas um clique, pode ajudar uma família que tem casos de autismo no lar, ok? Galera, muito obrigado mesmo pela presença de vocês e até a próxima.